E nos próximos capítulos da novela Renascer, Bento vai ficar à frente das terras de Zé Inocêncio e vai acabar descobrindo um detalhe muito importante nelas. O malandro vai encontrar um tesouro nas terras da família e vai mudar completamente o rumo das coisas e da forma que é visto por todos em sua casa. Inácia vai reconhecer o tesouro que Bento encontra e conta que ele vem do passado, deixando todos surpresos. Bento vai deixar todo mundo de queixo caído quando ele tomar algumas atitudes que prometem fazer a fazenda lucrar mais ainda. João Pedro e Kika vão ficar impressionados com Bento e o malandro fala: "Tá vendo como eu sei o que estou fazendo? Agora sim esse negócio que vai pra frente." Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Bento assumir o comando da fazenda junto de Kika. Assim que Zé Inocêncio resolve ir embora de lá para ir até a fazenda de Aurora, o malandro vai começar a se achar o novo coronel do cacau na região. E Kika não vai gostar nem um pouco disso. Bento caminha pela fazenda enquanto fala: "Nem acredito numa coisa dessas. Sempre soube que um dia essas terras iam ser minhas, isso sim. Agora finalmente chegou esse dia." Kika retruca: "Não começa, Bento. Não começa porque o seu pai ainda não morreu. Ele só te pediu um favor." Bento franze a testa e responde: "Oxente, vira essa boca pra lá, porque eu quero que isso demore muito pra acontecer." Kika rebate: "É porque não foi o que pareceu quando disse que finalmente chegou o dia de sumir tudo por aqui." Bento revira os olhos e afirma: "Eu só falei brincando. O que eu quero é mostrar pra todo mundo dessa família, incluindo você, que eu sou muito do competente para tocar essas terras." Kika fica um pouco desconfiada ao ouvir aquilo tudo, mas mesmo assim dá o braço a torcer. Mas é bem nessa hora que João Pedro aparece para conversar com Bento, com a cara mais fechada do que nunca. João Pedro comenta: "Então quer dizer que pai lhe deixou na frente da fazenda, é isso mesmo?" Bento responde: "Deixou sim. Você por acaso tem algum problema com isso?" João Pedro retruca: "Tem um pouco, até porque tem muito pouco tempo que você cuida dessas terras aqui. E vamos combinar que cacau não é muito seu forte." Bento franze a testa e debocha: "Ah, entendi. Então você acha que a pessoa mais indicada para ficar em meu lugar é você? Não é o que quer dizer?" João Pedro não abaixa a cabeça e responde: "Pois eu acho que sim. Até porque eu conheço muito mais dessas terras do que você, isso sim." Bento retruca: "Acontece que eu sou bom de vendas. Não sou que nem uns e outros que não sabem nem fazer conta direito." João Pedro se aproxima de Bento em um olhar intimidador e fala: "Você tá me chamando de burro, é isso mesmo?" Bento sorri de uma forma debochada e responde: "E se tiver, vai fazer o quê, hein, seu tabaréu?" João Pedro sente seu sangue ferver com aquela provocação. Mas antes que possa pular em cima de Bento, Kika entra no meio dos dois e pede: "Ah não, gente, por favor, parem com isso. Essa briga ridícula é a última coisa que o pai de vocês ia querer. Por que vocês não se juntam e trabalham juntos? Assim todo mundo sai ganhando." Mas orgulhoso, João Pedro retruca: "Gente, eu não. Meu pai nem quis me pedir ajuda, mais uma vez me deixou de canto." Bento revira os olhos e responde: "Pare com isso, João Pedro. Ele certamente fez isso porque você já tem terra demais para cuidar. E quer saber? Kika tem razão. A gente não precisa ficar discutindo por causa de uma bestagem dessas." João Pedro retruca: "Não tem porque você saiu ganhando, isso sim." Mas Bento insiste: "Mas sim porque vamos precisar unir forças para fazer essa fazenda continuar rendendo como sempre rendeu, até de quando pai estava aqui." João Pedro fica um pouco desconfiado ao ouvir Bento falando daquele jeito e responde: "Tá certo então, vai. Podemos fazer um trabalho em conjunto. Mas nem pense em dar um jeitinho em nada, tá me entendendo?"
Bento sorri e responde: Oxe, eu não vou fazer nada de ilegal, muito pelo contrário. João Pedro continua desconfiado, mas acaba aceitando o pedido de Bento e volta com a pulga atrás da orelha para Lida. Já Kika se surpreende com a atitude de Bento e comenta: Olha só, eu não esperava por uma atitude dessas vindo de você. Achei que eu ia ter que implorar para você não criar uma guerra com seu irmão. Bento comenta: Eu lhe disse que estou diferente, mas acho que ninguém daqui acredita, não é mesmo? O malandro sorri e caminha em direção à produção no armazém, deixando Kika sozinha e um tanto quanto surpresa para trás. Assim que Bento chega no armazém, ele conversa com Zinha sobre formas de otimizar a produção de cacau e dá algumas ideias para ela. Bem na hora que João Pedro chega, Bento comenta: Eu tava vendo que tem umas regiões mais afastadas das terras de painho que não são usadas para plantar cacau. Vocês sabem o motivo? Acredito que dá pra gente espalhar a plantação pra lá. Zinha responde: Eu não faço ideia. Mas se não tem pé de cacau plantado lá, deve ser porque a terra não é boa ou o lugar não é bom. Bento retruca: Eu confesso que não vi diferença daqueles pedaços de terras pros outros que tem cacau. João Pedro ajeita o seu boné e comenta: A verdade é que essas terras nunca foram utilizadas porque nunca precisou. Sempre damos conta de plantar onde sempre tem mesmo. E as safras são muito boas. Bento fica um pouco pensativo, até que comenta: Pois eu acho que se a gente quer expandir a produção, não devemos deixar de utilizar mais nenhum palmo de terras. Sou a favor da gente plantar nessa região mais afastada também. Zinha então retruca: E quem é que ia cuidar desses novos pés de cacau lá longe? Bento sorri e responde: Pode deixar que eu mesmo cuido, Zinha. Já foi-se o tempo que eu tinha medo de trabalhar. Zinha e João Pedro se olham surpresos com a resposta de Bento e afirmam que ele realmente está bem diferente pensando desse jeito. Bento então se reúne com alguns trabalhadores junto de João Pedro e vão até a região onde não tem nenhum pé de cacau, para que possam começar o plantio e expandir a fazenda. Até que depois de algumas escavações, até Bento coloca a mão na massa, mas depois de um tempo, o malandro encontra algo enterrado ali e fica com a pulga atrás da orelha. Bento escava para ver do que se trata, até que encontra uma caixa de ferro, aparentando ser bem antiga, e franze a testa. O malandro pega a caixa com as mãos, mostra para o irmão e pergunta: Oxente, João Pedro, você sabe se pai enterrou esse troço aqui? João Pedro fica surpreso ao ver aquilo e responde: Mas que estranho, até onde eu sabia não. Nunca nem soube dessa caixa aqui, e parece que ela tá bem velha. Bento confirma com a cabeça e afirma que é melhor eles investigarem um pouco mais essa história. O malandro pede para os trabalhadores continuarem com o plantio de cacau na região e volta com João Pedro para casa, para que possam tentar abrir a caixa. Assim que eles chegam na fazenda, Bento coloca a caixa em cima da mesa, enquanto João Pedro pega algumas ferramentas para poder abrir. Kika se aproxima deles e pergunta: Mas o que é isso, gente? Bento responde: É o que a gente também quer saber. Nunca nem vimos essa caixa aqui. Precisamos saber o que tem dentro. É nessa hora que Inácia vem da cozinha e leva um susto daqueles ao ver aquela caixa em cima da mesa de jantar e acaba dando um grito. Todos se assustam com a reação de Inácia e João Pedro pergunta: O que aconteceu, Inácia? Bento comenta: Credo, até parece que viu assombração. Um pouco chocada, Inácia responde: Essa caixa que vocês encontraram, eu nunca mais pensei que eu fosse ver ela em toda a minha vida. Onde vocês acharam? Bento franze a testa e pergunta: Oxente, você conhece essa caixa de onde? Inácia responde: Daqui mesmo. Ela pertencia ao marido da falecida Dona Cândida. Foi dela que o pai de vocês comprou essas terras.
Bento e João Pedro arregalam os olhos surpresos ao ouvirem aquilo. E o malandro comenta: agora faz sentido ela ter sido enterrada num local tão distante da área que a gente costuma ir na fazenda. Era do antigo dono dela. João Pedro pergunta: mas você sabe o que tem aqui dentro, Inácia? Inácia coloca a mão no peito e responde: se eu não estiver enganada, pode ter um tesouro aí dentro. O marido de Dona Cândida sempre guardava joias e correntes valiosas em caso de necessidade. Se essa for a caixa que estou pensando, deve de estar tudo aí dentro. Bento arregala os olhos e fala: oxente, mas então, se isso aqui for um tesouro, a gente tem que abrir isso aqui agora. Bento e João Pedro se dedicam ao máximo para que possam abrir a caixa de uma vez por todas. Até que depois de muitas tentativas, Bento finalmente consegue abrir. E todos ficam em choque com o que encontram lá dentro. João Pedro comenta: eu não posso acreditar que isso está realmente acontecendo. Bento está tão em choque que nem consegue falar direito. Inácia se aproxima e fala: são as correntes e as joias que eu falei. Isso é realmente o tesouro. Kika comenta: meu Deus, não sei como seu Zé Inocêncio nunca soube da existência disso nas terras dele. Inácia comenta: é que, para falar a verdade, até eu já tinha me esquecido disso. Pensei que o antigo coronel tinha guardado isso em outro lugar, já que nunca foi encontrado. Bento começa a dar risada e sai do transe na hora, enquanto diz: mas isso é muito bom para ser verdade. Esse tesouro aqui chegou na hora certa, isso sim. Kika revira os olhos e fala: olhe lá o que você vai fazer, hein? João Pedro retruca: era só o que faltava. Agora Bento vai querer fugir com o tesouro. Mas Bento rebate: mas é claro que não. Vocês só pensam o pior de mim, credo. Vou querer vender esse tesouro sim. Mas o dinheiro é para modernizar ainda mais a fazenda, para a gente lucrar cada vez mais. Estou pensando no negócio. Todo se surpreende com a resposta de Bento. E o malandro afirma que vai cuidar pessoalmente da venda desse tesouro. Mas Kika se oferece para acompanhar todo o processo. Depois de alguns dias, Bento e Kika finalmente conseguem vender o tesouro em Ilhéus. E Bento usa o dinheiro para fazer uma reforma daquelas na fazenda, com a ajuda de João Pedro, justamente para otimizar ainda mais a produção de cacau dos Inocêncio. Com novos maquinários, novos funcionários e novos investimentos, a fazenda de Zé Inocêncio prospera cada vez mais. E Bento continua na frente de tudo, junto de João Pedro e Kika, que ajuda na parte jurídica. Depois de criar uma verdadeira revolução, João Pedro comenta: eu tenho que dar o braço a torcer, de que essa fazenda nunca esteve tão bem das pernas. Zinha afirma: é mesmo, acho que essa vai ser uma das melhores safras. Vamos deixar os coutinhos no chinelo, isso sim. Bento sorri e afirma: eu disse que eu queria transformar isso aqui num grande império, ainda mais do que já era. Vocês que não acreditavam em mim. João Pedro concorda e fala: tá certo, você provou que realmente tá bem diferente do que antes. Tenho que dar o braço a torcer mesmo. Bento gosta de ouvir aquilo e dá um abraço no irmão. Kika também parabeniza Bento pelas suas ações na fazenda da família e afirma que ele superou todas as expectativas. Kika comenta: tenho certeza que quando seu pai voltar, ele vai ficar muito orgulhoso de tudo que você fez aqui. Bento sorri e afirma que dessa vez conseguiu encontrar algo que gosta de fazer e que sabe fazer muito bem. Comenta que essa foi a melhor coisa que fez para mostrar o seu valor para sua família e deixa Kika encantada com o jeito dele. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.